Bom dia, crianças. Mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. A nossa história de hoje se encontra na nossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 40 e 41. Vocês se lembram que nós estamos estudando sobre a vida de José. E na lição passada, José havia sido mandado para a prisão por uma mentira, uma injustiça que havia acontecido ali, e Potifar então o manda para a prisão. E José, trabalhando ali na prisão durante um tempo, o carcereiro que era responsável, ele viu que o trabalho dele era muito bom, que ele se esforçava no que ele fazia e que Deus estava abençoando. Então, tudo o que ele fazia, ele era próspero, ele era eficiente e chamava muito a atenção do carcereiro. E ele colocou então ele para ajudá-lo a ser responsável ali naquela prisão. E teve um dia que chegaram dois novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro, que trabalhavam no reino com o faraó. E depois de alguns dias, José percebeu que eles estavam com um semblante triste, com a fisionomia assim abatida, meio que preocupados, e ele foi até eles e perguntou: o que está acontecendo? O que aconteceu com vocês, para vocês estarem desse jeito? E eles contaram que eles haviam tido um sonho, cada um deles. E ele então senta ali com eles e diz: mas Deus pode dar a interpretação. Deus é que resolve todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Me conte o sonho, porque com certeza o Senhor vai dar a sua interpretação. E vou ler aqui para vocês então, capítulo 40 de Gênesis, no versículo 9 diz assim: então o copeiro contou seu sonho a José. Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. E José então diz assim: a interpretação deste sonho que Deus me disse é o seguinte: esses 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, você vai voltar a trabalhar lá no reino. Você vai voltar ao seu trabalho e você vai estar novamente com o Faraó, servindo então o vinho para ele. Vocês imaginam que alívio que o copeiro deve ter sentido? Ok, daqui 3 dias estarei de volta ao meu trabalho. E José pede a ele: olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim, lembre do que eu fiz aqui, lembre da interpretação dos sonhos, lembre que o Senhor deu a interpretação dos sonhos. E fale de mim lá para Faraó. E aí o copeiro, o padeiro se animou e falou assim: então agora é minha vez, deixa eu contar então o meu sonho para você. E a partir do versículo 16 do mesmo capítulo 40 diz assim: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os tipos de comida que Faraó gostava, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. E ele então, José conta para ele a interpretação do sonho, que os 3 cestos significavam os 3 dias, mas que dentro de 3 dias ele seria morto. Passados os 3 dias, aconteceu exatamente aquilo que José havia dito, aquilo que o Senhor havia falado para ele que aconteceria. Dentro de 3 dias, o padeiro foi morto e nos mesmos 3 dias, então, o copeiro voltou para o reino, voltou a trabalhar, voltou a servir o vinho para Faraó. E vocês acham que o copeiro se lembrou de José? Contou o que havia acontecido? A Bíblia fala que o copeiro se esqueceu de José. E passado um tempo, bastante tempo, 2 anos se passaram, e o Faraó teve um sonho. E ele queria que dessem a interpretação. Então as pessoas que eram entendidas, os sábios que haviam ali no reino, estavam todos reunidos para ouvir o que Faraó tinha sonhado. E a Bíblia nos fala que ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, que saíam ali do rio e começavam a pastar. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele teve um outro sonho. E o outro sonho eram de espigas, que também eram 7 espigas bonitas, fortes, robustas, e 7 espigas magrinhas, secas, e que
estas espigas magrinhas comiam as 7 espigas gordas. E aí os sábios e os entendidos, ouvindo aquele sonho, começaram a cochichar. Você entendeu? Você sabe? Eles não sabiam o que aquilo significava. E Faraó tinha ficado muito bravo, porque ele queria saber o que significava o seu sonho. Naquele momento, o copeiro se lembrou. Eu sei, Faraó, eu sei quem pode dar a interpretação deste sonho. Quando eu estive na prisão, lá havia um homem chamado José, e ele sabia interpretar sonhos. Eu tive um sonho, o copeiro teve o sonho, e nós contamos a ele, e ele deu a sua interpretação, e realmente aconteceu exatamente aquilo que José falou. Então, imediatamente, Faraó manda chamar José. Então, José se arruma, toma um banho, faz a barba, coloca uma roupa decente e vai até a presença, então, de Faraó. E ele, então, conta novamente o sonho para ele das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das espigas de milho magrinhas e das 7 espigas de milho robustas, boas. E ele, então, diz que o Senhor vai me dar a interpretação, porque somente o Senhor pode todas as coisas. Eu somente vou contar aquilo que Deus tiver me falado. E ele conta, e ele diz assim, a interpretação do sonho é o seguinte: tanto as 7 vacas gordas como as espigas de milho robustas e bonitas, elas serão 7 anos de muita fartura que o Egito terá. Deus está contando ao Senhor aquilo que vai acontecer nos próximos anos. E as 7 espigas magras e as 7 vacas magras significam que depois desses 7 anos virão 7 anos de muita pobreza. E Faraó, atento àquilo que José estava falando, e José diz o seguinte: o Senhor Faraó deve colocar alguém responsável para que durante esses 7 anos, como vai ser um ano de muita fartura, guarde os alimentos, guarde os cereais, guarde os grãos, ponha no celeiro, que seja suficiente, porque os próximos anos, os próximos 7 anos serão de muita escassez. Não vai haver condições de se plantar, vai ser um tempo muito ruim de fome e de seca. Quem vocês colocariam para estar como responsável para esse trabalho que José havia dado de ideia para o faraó? Se você disse que José seria o homem ideal, você acertou, porque foi exatamente isso que a Bíblia fala que Faraó fez. Então, já que você sabe todas essas coisas, eu vou colocar você então como responsável. Você está dando ideias importantes, você sabe o que vai acontecer, Deus está com você, então vamos fazer assim. Você vai ser o homem mais importante, depois de mim, você vai ser o homem mais importante aqui do Egito. E eu vou colocar você como governador, então, aqui. E a Bíblia fala que, então, o faraó deu para ele um anel, colocou esse anel no dedo, deu um colar importante, deu roupas novas, deu também cavalos e uma carruagem, e fez com que ele fosse, então, responsável para organizar, durante aqueles 7 anos, todo o alimento que vinha, e que com certeza ia sobrar, porque ia ser um ano de muita fartura. Ele ia ser colocado ali em celeiros, e José foi o responsável, e Deus o abençoou, e Deus foi orientando aquilo que José teria que fazer para que esse alimento fosse guardado e para que fosse bom para os próximos 7 anos, que seriam de muita fome e escassez. Agora eu pergunto, o Senhor cuida ou não cuida das nossas vidas, assim como cuidou da vida de José? Cuida, não é? Nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que está no controle de todas as coisas, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer, e nós podemos então descansar e confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Você já sabe o que vai acontecer na história, porque nós já estudamos, mas a gente vai ver no próximo domingo a continuação dessa história. Então, o que fica hoje para nós? Vamos continuar a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Vocês se lembram do sonho que ele teve, que José teve lá no começo, quando ele era jovenzinho ainda? Que todos se curvariam perante ele? Lembra das espigas de milho que se dobravam? Lembra do sol, da lua, das estrelas? Então, nesse momento que José agora é o governador,
ali do Egito. As pessoas que, quando chegavam próximas a ele, José, se curvavam, reverenciando a autoridade que José tinha naquele momento ali no Egito. Ou seja, os sonhos começaram a se realizar também na vida de José. Vamos ver próximo domingo, a continuação da nossa história. Vamos orar? Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, e o Senhor é soberano, e o Senhor continua cuidando das nossas vidas. Assim como o Senhor cuidou da vida de José, nós temos a certeza que o Senhor também faz isso com as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, descansar no Senhor, por mais problemas que possamos ter, que nós possamos ver a sua mão e o seu cuidado sobre ela. Muito obrigada, Pai, a Deus, pela vida de cada criança que está ouvindo essa história e que eles possam confiar dia a dia no Senhor. Essa é a minha oração que eu faço no nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo domingo, crianças.